Bom dia, pessoal. Vou dar continuidade então para vocês no exercício da atividade 2, onde nós estávamos trabalhando com a representação de sequência, né? E precisávamos, além de conhecer uma sequência, determinar uma lei padrão para que nós conseguíssemos estar representando a nossa sequência com os valores obtidos através da lei de formação. Essa lei de formação é aquela formulinha que nós criamos, né? Que nós bolamos para que a gente consiga cair com os resultados da minha sequência. Na atividade 2 do caderninho do aluno, que eu passei para vocês no roteiro, ele vem trabalhando um pouco a noção do que seria uma sequência recursiva e do que seria uma sequência não recursiva. Então, como vocês podem ver, né? Eu coloquei para vocês que uma sequência recursiva, ela vai possuir o seu valor determinado por uma regra, e a sequência não recursiva, ela não necessita, né, de ter uma regra para obter os termos da sequência. E aí, nesse 2.1, nós temos uma sequência sendo representada pelos valores 1, 4, 7, 10 e 13, né? Se nós observarmos a nossa sequência do meu elemento 1 para o meu elemento 2, que seria 4, eu sei que de 1 para 4 vai existir uma diferença de 3 unidades. De 4 para 7 também uma diferença de 3 unidades. De 7 para 10 também de 3 e de 10 para 13 também uma diferença de 3 unidades. Então, nós podemos observar que de um elemento para o outro elemento da minha sequência, eu sei que vai existir sempre os mesmos intervalos, os mesmos valores de intervalo. Então, se de um elemento para o outro eles correspondem a esse mesmo intervalo, então nós podemos dizer que essa sequência ela é uma sequência recursiva. Ou seja, ela vai existir um padrão para que a gente consiga estar encontrando todos esses valores. Por exemplo, nós poderíamos pensar assim. Vamos pensar numa fórmula. Se eu tivesse 3n, esse n pode ser substituído pela variável x. Mas como nós estamos trabalhando com sequência, n significa para nós o termo da minha sequência, né? O número do termo da minha sequência. Por exemplo, meu primeiro termo da sequência, meu segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo e infinitos termos eu poderia ter nessa sequência. Nesse caso, eu posso dizer então que esse n, de primeiro momento, ele vai possuir o número 1. Por quê? Porque ele significa o primeiro termo. Não que eu estou querendo dizer que o valor é 1. Eu estou dizendo que a posição do meu termo é o primeiro termo. Então, aqui eu teria 3 vezes 1, que será igual a 3. Então, vocês observam que esse resultado da minha sequência, 3, ele não é o mesmo resultado 1 que eu preciso obter. Se eu tenho que 3 multiplica n vai me dar o resultado 3, o que eu poderia fazer para eu conseguir chegar nesse resultado 1? Então, se eu tenho que 3 vezes n iria me dar 3, para eu chegar no 2, eu teria que tirar 2 unidades. Então, 3 menos 2, que seria igual a 1. Então, onde aparece para nós 3 que multiplica n, se eu colocasse lá menos 2, eu iria obter o primeiro termo da minha sequência, que vale 1. Vamos lá agora para o nosso n valendo 2. Por que n valendo 2? Porque nós estamos trabalhando com o segundo termo da nossa sequência. Então, eu tenho 3 que multiplica 2 menos
2. Nós estamos seguindo essa regrinha aqui, que é igual. 3 vezes 2 daria 6. 6 menos 2, que vai ser igual a 4. Então, eu caí com o resultado 4? Caí com o resultado 4, ou seja, o segundo termo da minha sequência. E assim sucessivamente. Fazendo tudo isso, eu consigo chegar, né, até qual o termo eu quiser estar desejando representar na minha sequência. Nesse caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar lá que o nosso n agora ele vai valer 5. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o quinto termo da minha sequência. Então, eu vou ter 3, que multiplica n menos 2, seguindo a mesma formulinha. Então, ó, 3 vezes, meu n vale quanto? 5. 3 vezes 5 menos 2. 3 vezes 5 vai nos dar 15. 15 menos 2, que vai ser igual a 13. O meu quinto termo da sequência vale 13? Vale. Então, eu consegui provar que essa formulinha, né, ela pode ser a chamada de lei de formação da minha sequência. Bom, então nós temos aí uma sequência recursiva. Se você analisar agora, na sequência B, nós temos os elementos 1, 4, 9, 25 e 16. Esses elementos eu posso pensar pelo seguinte: como que eu faria para eu encontrar eles lá na tabuada? Quando eu penso em fazer 1 ao quadrado, é a mesma coisa para nós que 1 vezes 1. 1 vezes 1, que é igual a 1. Para eu trabalhar com o elemento 4, eu teria a mesma coisa que 2 vezes 2, que daria 4. 9, 3 vezes 3, que vai nos dar 9. 25, eu poderia ter 5 vezes 5, que vai ser igual a 25. E o 16, 4 vezes 4, que nos daria 16. Porém, se você observar a sequência, ela vai do elemento 1, 4, 9, 25 e 16. Ou seja, ela começa a ser uma sequência crescente e aí, quando ela chega no quinto termo, ela se torna uma sequência decrescente. Ou seja, então vai existir uma lei de formação para eu representar essa minha sequência? Não vai, né? Então, nesse caso, eu posso afirmar que ela é para nós uma sequência não recursiva. Vai existir uma lei de formação para eu provar essa sequência? Não. Por quê? Porque lá onde fala da sequência não recursiva, nós temos que, para obter os termos da sequência, não necessitamos de nenhuma regra ou de nenhuma lei de formação, certo?